Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica. E esse episódio de hoje é para vocês que em algum momento tiveram dúvidas em relação a quão fútil pode ser um procedimento cirúrgico, se isso é uma ideia só da cabeça de vocês, se isso surgiu do nada, se existe na história, na filosofia, algo que dê um pouco mais de consistência e embasamento para esse desejo que vocês têm de fazer uma mudança corporal. E para isso, eu trouxe aqui comigo dois grandes amigos e com conteúdo para que a gente desvende esse mistério, que é o professor Max Dantas, historiador histórico, professor de história, que vai nos dar essa visão histórica, então, de onde entrou a cirurgia plástica. E a mestra Bruna Graziotin, advogada, mestra em filosofia, e agora, então, encaminhando o seu doutorado em filosofia também. Obrigada, pessoal. Prazer tê-los aqui comigo. Oportunidade de estar aqui contigo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quem vocês são, nas palavras de vocês, para que as nossas pacientes e telespectadoras possam conhecer vocês. Por favor. Então, meu nome é Bruna Grilo Graziotin. Eu me formei em Direito e sou advogada, atuo na Imobiliária Graziotin. E eu também terminei o meu mestrado no ano passado em Filosofia e atualmente faço curso doutorado em Filosofia também. E acho que esse assunto que a gente decidiu unir essas três áreas que aparentemente são desconexas, né? Eu acho que a gente conseguiu unir elas de uma forma que na filosofia a estética tá aí desde os antigos, desde os gregos, é sempre muito importante. E o entendimento da nossa subjetividade, o quanto isso é importante para quem decide fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, a importância de se conhecer. Então, acho que a gente vai unir um pouco disso, né? Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, Bruna, porque a gente subestima o quanto as pacientes têm ainda esse grilinho na cabeça, assim... Por que isso é tão superficial? Mas quando a gente traz coisas tão densas quanto história e filosofia, a gente entende que há muito por trás desse desejo, né? E é isso que a gente quer conversar a respeito. E tu, quem é? Quem é você? Quem é você? Bruna, que eu nem sei mais o que dizer, né, gente? Eu só existo, eu tô aqui. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, é muito legal estar aqui, a gente já se acompanha há bastante tempo. A gente se conhece, né? Se conhece há bastante tempo, então é muito legal, né, esse contato. E longa vida ao Plasticamente, né? É muito bacana estar aqui contigo e com a Bruna, que também é uma amiga de longa data. Eu sou o Prof. Max. Pronto, sou professor de História, hoje eu tenho uma plataforma, eu trabalho com a produção de materiais e recursos didáticos e sou um aficionado pela história, eu gosto muito dessas conexões, né, e vou parafrasear a Bruna, né, embora pareçam ser temas tão distantes, né, eles acabam se conectando de certa forma e a gente conseguiu aí fazer esse alinhavo histórico, filosófico e também técnico por parte da cirurgia, muito legal. Obrigado. Ótimo, Maxinho. Então já aproveita o gancho aí, conta pra gente... Quando, na história da humanidade, que a gente tem os primeiros registros da cirurgia e da cirurgia para transformação corporal? Esse é um tema que a gente poderia falar, discorrer por horas também, né? Mas parando para pensar academicamente falando, né? O primeiro registro que nós temos uma fonte segura é no Egito Antigo, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Essas cirurgias elas não eram transformadoras, elas eram reparadoras, principalmente por causa das guerras. As guerras aí, né? Sempre levando essa transformação. E também por causa das punições. Porque muitas das punições no período da antiguidade, elas vinham através de mutilações, né? Mutilavam o nariz, mutilavam a orelha, o lábio, o rosto. Então, os primeiros registros, se é o pergaminho de Adam Smith, que foi encontrado, mas fala dessas reparações, mas não fala de técnicas cirúrgicas. E a gente sabe, né, é historicamente conhecido que o Egito ele tinha uma medicina avançadíssima, né? Um outro registro com fonte mais precisas acontece então na Índia, por volta de 600 a.C., onde nós temos um manual, né, um manual médico também de cirurgias reparadoras. Não se falava em questões estéticas nesse período, eram cirurgias reparadoras, principalmente, de novo, guerras e punições. Essa busca por essa reparação de
ferimentos de guerra, ela passa pela antiguidade e ela vai sofrer uma grande pausa na Idade Média. Porque a Idade Média considerava essas faltas como um castigo de Deus e não poderia ser alterado, não podia ser mexido. Então a gente só vai voltar, exatamente, a gente só vai voltar a falar disso na Renascença com um cara chamado Tagliacone, que é considerado o pai da cirurgia plástica moderna. O Tagliacone, ele começa a fazer também alguns estudos de enxerto de pele que depois só vão se desenvolver na modernidade mesmo. Então, voltando, né, e para concluir o raciocínio, né, então nós temos no Egito Antigo e na Índia os primeiros registros oficiais. E manuais cirúrgicos a gente vai ter, então, a partir do mundo moderno. Renascença, para ser mais preciso. E aí eu já quero ressaltar, se tu concorda comigo, que na verdade, a pessoa que estava mutilada e buscava essa transformação, ela estava lutando contra um não pertencimento, né? Então, no fim das contas, esses estigmas de dor, sofrimento, esses estigmas que estão na nossa pele, na nossa carne, eles acabam sendo muito taxativos e, de certa forma, as pessoas querem fugir disso. É um estigma social. É um estigma social. Eu pensei exatamente nisso, assim, apesar de ser reparadora, tem um conteúdo estético ali, né? Completamente. Não Sim. É uma faixa em que tu não sabe dizer, né? E aí entra a questão da estética, né? Que a gente estava conversando sobre esse artigo que tu nos mandou. Tu vê como a Idade Média, ela tolhe a liberdade de tu pertencer, de tu ter a tua individualidade. Do ponto de vista filosófico, isso faz sentido, não? Pode ser marcado, né? Isso, tem esse lapso da Idade Média. Até muitos autores, eles retomam muito aos gregos por conta desse lapso que ficou na Idade Média. Apesar de ter grandes autores, grandes filósofos, teve um momento ali que a busca da filosofia, ela inverteu um pouco. Então, quando a gente está falando de arte, de estética, de busca de uma arte de viver, a gente busca mais os gregos do que o pessoal da Idade Média, né? Sim. Então, e aí também, com o Renascimento, isso retornou. Mesma coisa aconteceu na cirurgia, aconteceu na filosofia. Então, assim, teve esse retorno da busca, da busca da qualidade de vida no sentido de fazer sentido para a pessoa ter uma vida boa, ter uma vida que também tem arte. Então, isso influenciou tanto tanto que a Renascença, o seu prisma básico da Renascença é a retomada de valores da Antiguidade Clássica. É a retomada, porque é renascer. Eu não estou criando nada, eu não estou desenvolvendo nada, eu estou retomando valores que se perderam. Que se perderam por N motivos, a gente nem cabe aqui isso, Mas tu sabe né? que eu tava falando com os meninos antes de começar aqui o episódio, eu tava comentando que no final do mês eu vou à Turquia, né, em função de lá estar, né, tudo que eu procuro em termos de rinoplastia. E aí eu tava comentando, não tem como tu fazer um nariz bonito quando tu acha que McDonald's tem qualidade. Nada contra quem gosta de McDonald's, mas a questão é que tu precisa... A estética, ela tá completamente relacionada à arte e existe um subjetivo que precisa ser experimentado, né, para que a gente consiga ter essa percepção do que é bonito. E a beleza também tem muito a ver com a liberdade, né? A liberdade de tu pertencer, a liberdade de tu não ter um estigma, a liberdade de tu não ser taxado, né? Então, tudo isso está muito interrelacionado. E a questão da estética, aproveitando, eu não tenho propriedade como a Bruna tem para discorrer sobre esse tema. Pronto. Um saco de confete aí para mim, por favor. Não, mas a minha fala ela é bem simplória, que a estética ela é modulada de acordo com os valores da época. Então é bem importante, o que é belo hoje pode não ser considerado belo amanhã e vice-versa. E normalmente também a filosofia nos ensina isso, que essa estética ela tende a ser cíclica. Porque a gente retoma de tempos em tempo valores. O exemplo é a Renascença. Nós retomamos valores perdidos na Idade Média, na Idade Moderna. E a estética segue o mesmo padrão. O que era bonito na Idade Média? Na Idade Média, valores cristãos. Punição, castigo, céu, inferno. Sadomasoquismo. Não, assim, tu tem ser. um certo controle, assim, tinha uma coisa, Poder, uma né? questão mais vinculada a isso, assim, sabe? Tu tinha as penitências,
tem ainda, né? A gente é Sim, muito influenciado muito por influenciado isso pela igreja, também, claro. Mas tinha uma estética de que isso era o adequado. Então, tinha uma estética própria, né? se Não não- é que não tinha Sim, estética, era uma sim. estética Tinha, própria. Exatamente. É. A estética, ela existe, só que ela é modulada de acordo com valores temporais. Uma coisa da purificação era muito importante também. Então, isso a gente vai tentando se desamarrar, mas tá na gente também. Vai indo. claro. As tu vai entidades promotoras de valores é que vão determinar o que é belo e o que é feio. Hoje nós temos uma mídia que faz isso. Se nós pegar, por exemplo, uma Gisele Bündchen, levar ela para 1970, 1960, ela nunca seria modelo. Nunca. É. Certo? Ela seria uma modelo medíocre, porque ela representa o padrão estético anos 90, 2000. E a filosofia, né? Então, hoje, tudo que for mais autossustentável, que não for... quer dizer, existe uma linha nesse sentido e outras linhas, né, de raciocínio, mas tem total relação com os seus valores. Então, aqui a gente chegou num conceito, ok? A estética, ela é diretamente relacionada a um conjunto de valores que rege aquele indivíduo, que, por sua vez, terá esse conjunto de valores de acordo com o grupo que ele vive, com o contexto que ele vive, com o tempo que ele vive. Isso. Perfeito. Eu achei muito interessante a gente linkar, acho que foi o Max que falou, Adri, a liberdade nesse assunto, né? Porque esse assunto parece, à primeira vista, tão opressor, um assunto de cirurgia plástica, Claro, né? Nossa. Então, a gente fazer essa volta e enxergar a liberdade ali, que quando tu se conhece, quando tu sabe mais ou menos o que esperar também, né? Não esperar uma perfeição, ter mais consciência do que tu é, isso vai te dando mais liberdade, inclusive para decidir fazer uma cirurgia plástica, né? Porque às vezes impecável. a questão da liberdade, o procedimento estético, ele é aprisionador também, né? Então, eu estou fazendo para me aprisionar, para me libertar. Será que eu deixo de servir a este senhor e passo a servir a outro, né? De um perfeccionismo extremo, de uma insatisfação sem fim, né? Então, eu digo assim, eu acho que as mudanças, não só corporais, como mudanças em gerais, elas é que nem afinar um violão. O teu calibrador ali cheguei num patamar de liberdade. Fiz uma mudança estética, isso de certa forma me colocou em outra prisão. Bom, então não é o corpo que precisa ser mudado. Então eu preciso fazer a minha calibragem, ela tá ali nos meus conceitos, nos meus valores, né? Porque em última instância, o que a gente quer atingir... Ó, já botamos uma advocacia aqui. É essa liberdade de ser quem a gente é e se sentir satisfeito, né? Exatamente. E a dificuldade está em achar essa linha, né? Porque essa linha é muito fina, né? Então... Até pela influência que nós temos de uma mídia, do acesso que as pessoas têm. Tem muita gente mexendo nessa linha, né? Exatamente, colocam esses valores, né? Aquilo é o belo, aquilo é o feio. Acaba criando uma teoria de rótulos, né? Que a sociologia brilhantemente discorre sobre isso desde as suas origens, né? Então, aquilo é bonito, aquilo é feio. Aquilo é correto, sabe? Fica meio que um maniqueísmo estético. Isso. Um maniqueísmo estético e as pessoas acabam se aprisionando, ficando, né? O que é a liberdade? Vou falando em Foucault também, né? Quão livre nós somos? Se isso é bonito e eu não me enquadro nisso, onde é que está a minha liberdade aqui? É muito questionável. Psicologicamente falando, né? Claro. Mas assim, Maxinho, o que as guerras... Vamos... A gente vai. O tema é longo, né? Isso. Qual foi o papel das guerras, então, na cirurgia? O Albert Einstein disse uma frase muito famosa, bem clichê, que é: o mundo evoluiu graças às guerras. Né? E no que tange a cirurgia plástica, nas suas origens ela sempre foi reparadora. A gente só vai falar de cirurgia plástica estética pós Segunda Guerra Mundial, então é muito recente essa mudança de comportamento. Né? E um dos avanços que eu poderia falar técnico é a questão do trabalho de enxertos que surgem com a Primeira Guerra. E por que com a Primeira Guerra Mundial? Porque a tecnologia mudou. Metralhadora, lança-chamas, bomba, arma química, tu entende? Então era um tipo de ferimento que a medicina não sabia tratar. Eles não sabiam como tratar uma ferida de queimadura. A pessoa perdeu um rosto com estilete e tá vivo. Como é que a gente vai trazer esse cara, né, de novo à sociedade? Como é que nós vamos colocar? É um médico neozelandês chamado Guillier que vai então fazer os primeiros estudos disso.
E aí a gente vai agora numa linha de cadeia e é extremamente simples entender isso. Se ele vai desenvolver um enxerto, tem que ter uma medicação, tem que ter asepsia, tem que ter antibiótico para evitar a rejeição, eu tenho que ter instrumentos, então a tecnologia acaba por acompanhar também a evolução da cirurgia plástica, certo? Além de toda a questão do estigma social, da socialização dessas pessoas que passam ou que buscam ter uma vida normal, né? Então é muito interessante essa evolução. E técnicas desenvolvidas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial para tratar as queimaduras com técnicas de enxerto de pele são utilizadas até hoje. Sim, o carro-chefe da cirurgia plástica, se né? nós tivéssemos que voltar no tempo e evitar que isso acontecesse, nós não teríamos uma cirurgia plástica estética hoje. Esse é um ponto crucial para entender essa evolução. Então, toda a questão tecnológica, ferramental, social, estética, ela acaba se moldando a partir desses conflitos, na busca por esse processo aí de reintegração da sociedade, de um soldado que acaba por ser visto como um pária pelas suas, né, deformações oriundas, né, dos conflitos, e isso então acaba sendo que uma evolução interessante. E aí entra uma contradição, porque em teoria quem estava lá lutando pela pátria acaba tendo uma figura grotesca que a gente acaba gerando uma evitação, né? Então, ao invés do contrário... Tanto que muitos desses soldados, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, iam trabalhar em circos. Você já pensou? Circos, porque eles eram aberrações, era um freak show. Era muito louco, Olha né? Que interessante, isso, né? muito. E como a estética, hierarquicamente, às vezes se coloca acima de outras coisas, né? Até... nesse caso, essa pessoa poderia ser recebida como um herói e ser tratada como tal, mas monstro. A estética estava na frente, exatamente, né? Exatamente. Por uma questão de ele não ia conseguir um emprego, ele não ia conseguir se socializar, o meio de sobreviver era trabalhar nesses circos. Isso era muito comum, pelo menos até a década de 50, 60, isso era muito, muito, muito comum. E um ponto interessante também dessa questão da evolução, tu sabe melhor do que eu isso, a questão dos enxertos, né? Na Índia, por exemplo, né, o pai da rinoplastia lá, que é o Samita, se eu não me engano o nome dele, ele fazia enxerto para nariz com a bochecha. Tem aqueles filmes, né? Exatamente. Já na Idade Média, né, o Tagliacone, ele vai usar o braço. As pessoas davam amarradas aqui. Porque eles não sabiam como tratar a pele, como fazer. E super funcionava, né? Super funcionava, mas isso a gente não precisa ir pra tão pra trás, sabe? Pra trás. Eu me lembro, assim, de fotos. Na época do meu pai, tinha registro de fotos reveladas, né? E tinha lá os pacientes que enxertavam a pele de uma perna na outra. E isso também, claro que não é a realidade de um cirurgião plástico estético que vai acabar trabalhando com casos menos dramáticos, mas, por exemplo, no Hospital de Clínicas, na Santa Casa, a gente tinha esses casos, né? Então, isso segue vigente, mas foi desenvolvido nesses contextos. E outro ponto interessante é o desenvolvimento dessa especialidade. O Guillier, aquele que é o precursor da cirurgia plástica moderna, ele era otorrino. Ele não era cirurgião plástico. Então, é a partir desse contexto que vai surgir, então, essa nova especialidade, tu entende? Entendi. E como consequência disso, também todo um aparato, como nós comentamos no início da nossa fala, acaba por se emparelhar para acompanhar esse desenvolvimento. A fotografia, para a gente ter registros, a radiografia, a antibióticos, enfim, de um modo geral, acaba criando uma teia de conexões que acaba por desenvolver. É difícil falar graças à guerra, mas é por consequência. Mas E aqui eu penso em duas coisas. Primeiro, a cirurgia plástica acabou se configurando como uma especialidade médica que proporciona esse tratamento da superfície. E por que a gente tem essa associação da superfície ou do superficial como fútil? Em que momento que superfície e futilidade se tornaram sinônimos? Se a gente sabe que superfície é muito importante. Se eu não tenho superfície cutânea, eu não existo. Eu fico extremamente vulnerável. A superfície, ela é a nossa vestimenta, o nosso escudo, a nossa proteção. Então, essa associação, ela é completamente falsa de superficial com fútil. Concordam? Sim, inclusive, eu sempre me lembro dos gregos, que para eles, a disciplina das mais importantes que deveria ser estudada era atlética, educação física, enfim, o que era equivalente na época, porque tinha toda essa questão do corpo ser muito importante, inclusive para os pensamentos. Então, isso era tão valorizado quanto.
Né? A gente tem toda aquela adoração, né? Claro. Deuses gregos, todo esse esquema. Mas isso era importante não só de aparência, mas para um desenvolvimento cultural e inteligente da população, né? De uma forma... Sim, uma complementariedade, né? Porque hoje em dia tem esse movimento meio do mentalismo, em que o valor tá na mente, mas... E uma mente sobrevive sem um corpo. Como é que tem que ser esse corpo? O quão saudável ele tem que ser? O quão funcional ele tem que ser? O quão bonito ele tem que ser? Será que por ele estar sendo funcional, ele não se torna automaticamente estético? Isso, mas eu acho que a gente também tem que sempre lembrar que isso tem que ser uma questão individual, né? Porque a partir do momento em que a gente coloca isso como mais uma forma, assim, da pessoa padronizar, eu acho que a gente inverte um pouco, daí a pessoa às vezes não consegue, enfim, tem muitos contextos. E eu acho que a questão da cirurgia, do bem-estar, tem que sempre partir do que a pessoa individualmente acredita e, apesar de, inevitavelmente, tá no mundo, ser atingida por todas as contingências, né? Mas eu acho que quanto mais a gente pensa nisso, um corpo funcional, pra mim, pode ser muito bom, enfim, de um jeito, pra outra pessoa de outro jeito, pra outra pessoa... Né? A outra pessoa é funcional, mas ao mesmo tempo se sente muito reprimida, sabe? Tem muitas questões, né? Sim, esse corpo ele precisa, de certa forma, acompanhar os anseios da alma Total. Dessa pessoa, né? Então, e isso é completamente particular para cada um. Mas, assim, o Max falou graças à guerra, assim, meio reticente. E eu quero ter esse respaldo filosófico no sentido de que a dor, o sofrimento, a tristeza, enfim, o sofrimento como substrato de construção, o sofrimento como substrato de produzir coisas bonitas, de transformação. O que a filosofia tem a nos dizer a respeito? Olha, muita coisa. Não, acho que eles nunca falaram nisso. Não, as guerras são um estudo especialmente importante para a filosofia. E realmente, tem autores que colocam a guerra como quase que um objetivo, assim, e uma espécie de modificadora do contexto, do curso, enfim, uma espécie de evolução a partir da guerra. Então, isso cada autor, mais ou menos, afirma da sua maneira, né? Então, mas geralmente é uma questão filosófica clássica o estudo das guerras, sabe? Então, em algum momento, os autores que buscam conceitos clássicos, conceitos tradicionais, estudam as guerras. E aí, tu pode estudar de várias maneiras, né? Mas a guerra sempre traz um componente ali de entendimento de por que aconteceu, de o que se sucedeu, quais foram os impactos. Ele tem uma certa análise histórica associada, mas isso traz um pensamento filosófico muito importante. Então, assim, acho que... E tu sabe que agora me ocorreu também que, né, tu é advogada e a advocacia, o direito e a filosofia, eles se assemelham no sentido de que antes de um julgamento, a gente precisa ter uma abstenção total de julgar, né? Então, eu posso olhar para a dor sem julgar a dor como algo negativo? É claro que se eu disser para vocês, dor é bom ou é ruim? Dor é ruim. Mas dor faz com que tu, tendo que se regenerar, tu fique parado. Mas dor faz com que tu encontre soluções de uma ferida que, se não fosse dessa forma, só estaria se aprofundando. Então, será que dor é ruim sempre? Ou será que dor é bom sempre? Ou será que... subjetivo. Né? E eu acho que o direito... A gente até... Eu te comentei, né? Esses dias, assim, sobre como a gente analisa... já julgando, né? E como a gente tem que se abster desse julgamento e dessa relativização das verdades que entra também nisso. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. É um exercício contínuo, né? Então, acho que tanto no direito quanto na filosofia, enfim, tem esse exercício de tentar não julgar. Mas Foucault, por exemplo, que é o autor que eu estudo, diria que é inevitável que a gente tenha nossos próprios, já nossas próprias colocações anteriores, enfim. Então, acho que a gente pode perceber de que forma que a gente analisa, mesmo julgando, tentar entender de onde vem, né, esse tipo de pensamento
E a partir daí fazer umas reconstruções, assim, eles chamam de reconstruções genealógicas ou arqueológicas, que tu vai puxando o pensamento e vai percebendo e se dando conta de, olha, eu tenho esse pensamento tal por conta da vivência tal, de como eu nasci, das experiências, Talvez pra mim vale a pena, nesse momento, tentar pensar diferente do que eu vinha pensando. E né? sempre vale, né? Só que assim, acho que também é uma coisa, é um exercício difícil, né? Ainda mais hoje em dia, que um tá certo, um tá errado, que pra te rebater o que o outro fala, tu tem que concordar de forma muito incisiva e oposta. E eu acho que a gente tá num momento de parar e refletir um pouco e entender que mesmo o Max pensando muito diferente de mim, eu quero entender por que ele chegou nesse determinado... Antes de julgar, antes de julgar, isso, antes de colocar um rótulo. Sim. Porque aí acabou a discussão, né? Porque daí eu defendo A, ele defende B Sim. Ninguém evolui. Uma dissociação completa em que ninguém evolui. Então eu acho que é interessante esse exercício, assim, de pensar, mas por que tu pensa assim? Ou por que, sabe? Tu vai fazendo esse exercício Baixar a guarda. Baixar a guarda? Baixar a guarda, porque afinal de contas, tu pode acabar uma discussão ainda com a tua ideia. Tu não precisa ter medo de perder a ideia. Mas tu pode reconsiderar a tua ideia também. Sim. E isso tem muito a ver com pessoas que vêm a vida inteira ouvindo, isso é fútil, isso não vai te servir, e estão ali aprisionadas num sofrimento de relativamente fácil resolução por causa dessas ideias herdadas, dessas ideias que nunca foram colocadas em xeque, né? E também da relativização de verdade, sim, pode ser que para ti esse procedimento cirúrgico seja extremamente fútil e tu tá correta, para ti não mudaria a tua vida. Mas pro Max pode ser que seja transformador, né? Então a mesma coisa vai ser uma verdade para um e uma inverdade com valores pro outro. distintos. Isso, parece que tem, nessa questão da cirurgia plástica, parece que tem dois polos, assim, e os dois resultam mais ou menos na mesma coisa. Um deles é eu achar fútil e por isso não fazer, o outro deles é eu achar que vai salvar minha vida e vai mudar tudo, então, sabe? E as duas coisas eu acho que não entregam o resultado desejado, né? Sim, porque as duas coisas acabam anulando o que tu, de fato, sente, né? Exato. Te anulam dessa fórmula. Eles pegam elementos externos sem, em nenhum momento, considerar o que para aquela pessoa faz sentido, né? Isso, considerar a subjetividade e aí eu acho que enfim, dos dois lados se perde. Porque, às vezes, pode ter um desejo de fazer, mas reprime isso de tal forma que é fútil e condena, inclusive, quem faz, num movimento... Quem desdenha quer comprar, né? Mas uma coisa que a gente acompanha da Adri, né, é a questão da consciência, né? E como tu falou, né, entregar, né, a minha vida vai melhorar agora que eu fizer tal procedimento, porque é isso que me faltava para eu ter minha vida perfeita, e às vezes a vida não fica perfeita e a culpa seria da cirurgia plástica. Acontece isso também. Então isso está muito mais na pessoa ali do que no próprio procedimento em si, né? E outra, que agora eu quero que tu me fale sobre isso. É inegável que o bonito atrai, que o bonito chama atenção. E isso é histórico, né, Max? Na história da humanidade, quando que a beleza... Tu pode me citar algum exemplo da beleza alterando o curso da história? A beleza feminina, né? Como que isso se coloca historicamente? Sim, eu vou... Para responder a tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho na tua fala, né? Em que momento as pessoas, historicamente, passam a se preocupar com a questão estética, né? Quando que a cirurgia plástica, ela perde o seu caráter, não totalmente evidente, ela perde o seu caráter reparador para migrar para uma visão estética. Guerra Fria. A Guerra Fria é um conflito que acontece a partir da Segunda Guerra Mundial e vai até meados de 90. E ela era fria porque não existia a possibilidade de um conflito entre duas grandes potências. O mundo acabaria, bombas atômicas, e a gente sabe dessa história. Então era uma guerra, uma disputa por influência ideológica. Então essas superpotências passaram a ser as entidades promotoras de valores. Passaram a definir o que a gente deveria ouvir, o que a gente deveria vestir e principalmente o que a gente deveria assistir. Olha só. E a partir da década de 50, os países de orientação norte-americana passam a ser bombardeados por esses padrões comportamentais. E aí vem o cinema. E o cinema é que vai criar esses rótulos. E as mulheres, elas querem acabar usando aquilo. Elas querem acabar sendo que nem aquela pessoa. Elas passam a querer pintar o cabelo. O meu seio é pequeno, como é que eu faço? Bota um enchimento no sutiã. Tu entende? Então é a partir... Isso é ontem pra história. Isso é Marilyn Monroe. Na linha do tempo Marilyn Monroe, 50. Ontem.
Década de 50, Marilyn Monroe. Tem pessoas que conheceram a Marilyn Monroe que estão vivos. Então é muito próximo da gente essa transformação, essa mudança, né? Então é importante, de novo, né? A guerra, um conflito indireto, como foi a Guerra Fria, mas que criou valores, promoveu valores, e isso acabou influenciando nessa mudança de comportamento. E historicamente a gente pode, né, remeter aos gregos, né? É fundamental a fala da Bruna, que também tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Mas eu vou citar alguns personagens que me lembro agora. Cleópatra. Eu pensei nela. A também. Cleópatra. A Cleópatra, se nós colocar ela nos padrões estéticos de hoje, ela não seria uma mulher num padrão bonito, certo? Só que a Cleópatra, ela foi uma mulher poderosíssima à sua época. Então, E o poder foi o valor estético dela. Ela era muito astuta. Ela falava 13 idiomas. Ela era fantástica. Ela era uma mulher que, numa sociedade machista como... Era tipo o Max feminino daquela época. Então, a Cleópatra, num mundo dominado pelos homens, que era o mundo do Império Romano, do fim do Império Romano, do fim da República Romana, início do Império, ela conseguiu botar o Roma de joelhos. Porque era a única fornecedora de trigo para o exército romano. Então, essa mulher, sim, ela criou padrões comportamentais de beleza. E justamente por isso que ela foi afastada da história, foi tratada como uma prostituta, como uma vulgar, né? Porque a sociedade machista não podia ter uma mulher que transformou a história. Né? Mais adiante nós temos uma figura fantástica que é Ana Bolena. Ana Bolena era uma nobre francesa, foi a segunda esposa de Henrique VIII. Século XVI a gente está falando, né? Ela era linda, era uma mulher linda. Os registros e as fontes que falam que ela era uma mulher assim, que por onde ela passava, as pessoas paravam, porque ela parecia um anjo. Pele clara, cabelos loiros como o ouro, o olho claro como o mar. Ela era uma mulher assim, que chamava a atenção, né, naquele período. Né? E é justamente pela beleza dela que Henrique VIII fica louco, fica paranoico. E acha que ela está tendo um caso com o próprio irmão. E ele manda executar a Ana Bolena. E a Ana Bolena, ciente da sua me fugiu a palavra Iminência de... Não. Beleza. Da sua inocência. Da sua inocência, e como ela era francesa, quando eles vão cortar a cabeça dela, ela fala, eu sou uma nobre francesa. Eu exijo ser executada como uma nobre francesa. Porque na Inglaterra, curiosidade tola, na Inglaterra eles cortavam a cabeça das pessoas deitadas, e ela, como francesa, queria ser degolada em pé. Pra todo mundo olhar por uma última vez. Exatamente. E tu vê como a beleza pode tanto te elevar como te destruir. Então Ana Bolena também há registros, né? Da Cleópatra tem poucos registros, de novo, a sociedade machista paga isso, principalmente na Idade Média. Mas a Ana Bolena tem muitas fontes, que ela era uma mulher literalmente assim, fora da curva. Também tem a Guerra de Troia, né? Helena de Troia, né? A Helena causou uma guerra, né? A Helena de Troia, a mais bela das belas, né? Só que a Helena, ela era... Aí essa história é para um outro podcast. Essa história é babado forte. Mas a gente não tem censura. A Helena era casada com Menelau, que era um senhor de uma longa idade, e ela foi para um evento lá e encontrou o príncipe Paris, que era um novinho, né? Isso é a Marta, né? É a Marta. A Helena de Troia. Vamos para casa, causou o conflito entre gregos e troianos, e também tem outras conexões históricas aqui também, né? Mas também eram padrões de beleza. A questão da Helena de Troia é que a gente não sabe da existência dela. Sim. Possivelmente ela é um ser criado, ela é um personagem, é um mito. Né? A gente não tem um registro físico, material da existência independente dela existir ou não, esse personagem mítico se edificou tendo a beleza como um dos seus... E também... eu também pensei, assim, quantas vezes também a beleza foi uma ameaça, né? Idade Média. Exato. Olho claro, cabelo comprido, asseada, limpa. Era bruxa. Era bruxa. Da Idade Média, né? Bruxa. Por quê? Poder, beleza, é poder. Poder, na Idade Média, ameaça. Olho claro. Há registros de execuções em algumas regiões, pelo menos do norte da Europa, porque as mulheres tinham um olho claro. Era considerado diabólico. Sim. Mas o que eles querem dizer com diabólico? Bonito. Exatamente. Tenho medo do que é bonito. Tenho medo de não existir. Tenho medo de ceder. Cair na tentação. Tenho medo do poder que a beleza exerce sobre mim. E uma outra personagem que também não era esteticamente bonita, né? Muito pelo contrário, ela era famosa historicamente porque ela não era uma mulher bonita, era a Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, ela era a imperatriz do Brasil quando a família real vem pra cá, né? Esposa de Dom João VI. A Carlota Joaquina teve piolhos. Tinha piolho, e na época, como não tinha o que fazer, se raspava a cabeça.
E quando ela chega ao Brasil, por volta de 1808, ela usava um turbante para esconder a careca, porque ela não tinha nem as perucas que ficaram na Europa. Sim. E a nobreza da terra, como eram chamados os nobres brasileiros, a elite brasileira, achou que aquilo era moda na Europa. Ai, começou. E as mulheres passaram a raspar a cabeça e usar turbantes Tu também vê. aqui. Olha só. Então também trouxe uma mudança no valor estético, né? É por tipo aqui. a roupa invisível do rei, né? Então, se Exatamente. alguém na posição tal tá fazendo, Vou É. fazer. por mais ridículo, por mais bizarro, eu quero fazer também. Sem Então, dúvida. isso também tem que ser questionado. É. Ou seja, Bruna, a beleza é relativa. Eu diria que sim, apoiada em Foucault, né? Eu acho que é justamente isso, a gente entender da onde que vem essa vontade, por exemplo, e esse exemplo que o Max nos trouxe, né? Será que... Não que seja errado também seguir tendência, acho o máximo. Mas, assim, entender também até que ponto tem uma influência ali, sabe? Eu não sou Sim. totalmente eu que escolhi usar esse brinco hoje, sabe? Assim, acho que rola um pouco de entender isso, perceber isso e lidar com isso. E tudo bem tá em tudo alguns bem. momentos, Tá né? tudo Aham. Em outros já Sim, fica... um pouco de pertencimento, as Total. custas de identificação a gente precisa, mas... É. E quando essa identificação for uma desidentificação com os teus... Exato, porque tá aí também, assim, relembrando o Foucault, que sempre trouxe pra gente o discurso das pessoas que não eram pertencentes, né? Dos excluídos, dos doentes mentais, dos presos. Então, ele trazia isso como uma forma de estabelecer reivindicar que a verdade não era só o que era ditada pela ciência, não era só o que era ditada pelos poderosos ou por quem seja, que também tinha a verdade ali numa conversa entre uma pessoa numa situação num manicômio. E a importância, inclusive, dos médicos saberem ouvir esse tipo de escuta, né? E como colocar esse discurso no mundo, também ele, de uma forma, ele desestabiliza um pouco o que é tido como verdade universal, sabe? Sim, Tem sim. uma verdade ali. E é a Porque- verdade daquela pessoa, e é indiscutível que tem. Uma verdade para ser universal não poderia ser excludente, ela deveria ser universal. Exato. Então é isso, ele faz todo esse exercício no decorrer das obras dele de trazer essas subjetividades que não eram ouvidas. E isso faz todo sentido para se entender o esquema filosófico dele, né? Que tem essa questão das verdades não serem impostas, não terem uma origem e serem inventadas. Então, mudarem de acordo com o contexto, mudarem de acordo com... Né, enfim, Não. e mesmo assim serem verdades, entende? Não Tem- seria uma, sim. eu fiquei com uma dúvida enquanto tu falava aqui. Não seria, essas verdades não seriam naturais. Não seriam Porque orgânicas, ele é defenderia isso? que não existe verdade natural. É Sim. meia verdade. É criado? É criado, é. E que antes da verdade existem outra... Assim, que a gente não tem esse poder Vê se eu en- antropológico Claro. Entendi. pra definir o que é ou Sim. não. Uhum. Ele nos dá uma condição de humanos. Humano mequetrefe que a gente é, sabe? Exatamente. É. Com todas as suas limitações e imperfeições. E Isso. vicissitudes. Mas assim, deixa eu ver. Tá, classifica pra mim esse exemplo. Aqui a gente tá falando, então, se a beleza é relativa ou não. Eu escolho mostrar uma verdade editada, né? Vamos falar de rede social. E eu tô numa posição em que eu consigo linkar a minha verdade perfeita com a minha verdade imperfeita, com aquele pessoal que, de certa forma, tem a sua verdade de não ter uma realidade que ele pode estar lá impecável, figurando nas redes sociais diariamente, mas ele tá parecido comigo quando eu não quero fazer essa edição. E eles... Você tá confuso, né? Não, vamos lá. Não. Vamos lá. O que eu quero dizer assim, ó. A verdade, ela é complexa, né? Sim. Então, assim, a minha verdade, eu vou me usar como exemplo, eu, Adriana Milani, que hoje estou arrumadinha para estar aqui conversando com vocês, porque a gente tá num contexto de gala aqui, não é a minha verdade de todos os dias. E eu posso mostrar só essa verdade como uma parte do que eu sou num todo, e isso, de certa forma, fazer pessoas acreditarem que eu sou sempre assim, porque é o que está sendo mostrado. Mas se eu mostrar os meus erros de edição, os meus dias de imperfeição, eles vão dizer, olha, aquela pessoa que às vezes está assim, também muitas vezes se parece comigo, que vou todo dia trabalhar, que eu não gravo um podcast, eu não preciso estar assim. E ok, então tu vai linkando
essa humanidade que aproxima todos nós e que existe essa verdade que é um pouco da intersecção de todos nós nas nossas... Não quero dizer imperfeições, sim. sabe? Mas sem esse teatro, sem essa edição que nos afasta, que nos dissocia. Eu diria que tem verdade nos dois lados. Foucault acho que concordaria comigo. Nas duas versões, todas as versões da Adriana, né? Da Adriana da rede social e da Adriana da vida real. Isso. Só que essa questão de tu mostrar na rede social o que tu considera... Enfim, que tu gostaria naquele momento de transmitir, tem muito mais uma função retórica, uma função que não tá tão vinculada assim à verdade, entende? Sim, não é uma verdade. Não é, você não quer falar de uma verdade ali, ter uma conversa diretamente com uma pessoa pra entender o que ela tá falando. Não, ali eu acho que tá num momento mais retórico do que nessa demonstração de verdade. Por isso, assim, dentro desse recorte, com a função de ter uma retórica, existe uma verdade ali. Diria isso. Entendi. E tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Sim, porque a gente sabe que o Max mesmo, né? Eu sou a favor, cara. Todo mundo tá enfrentando um leão ali, cara. Eu vou botar mais leão na rede social, por exemplo. Eu boto É complexo, ursinhos e cachorrinhos. Porque tudo também depende tu não vai ter controle sobre o teu espectador ali daquilo ali, né? Não. Então, daqui a pouco bate num lugar de uma pessoa que... Até porque a pessoa que vai receber aquilo, ela vai olhar com os olhos Dela. que são só dela. Baseado na quantidade de experiências e vivências que só ela viveu. Exatamente. Então, Daí... eu posso explicar qualquer coisa para qualquer um aqui dentro, vocês vão entender baseado naquilo que vocês receberam previamente. Exatamente. Mas, assim, em relação à beleza, né? O conceito de beleza. Existem verdades sobre a beleza? O que Difícil. a gente não pode relativizar em relação à beleza. eu não sei, assim, eu acho que é interessante estudar sempre, assim, Vai os estudar, clássicos. Adriana. Ou seja, Não sei, Adriana, tá acho faltando que tu vai alguma coisa aí. Não, assim, eu sou filha de prof de artes, né? Então, assim, eu acho que tem... Eu sabia disso, eu não sabia. É também mais não uma sabia, curiosidade gente, sobre chocado. mim, Ai, gente. meu Deus. Ela Mas larga de eu vou fazer um gota-gotas. corte. Ou seja, baseado nas experiências que ela teve. Tu vê, é verdade. Até porque a tua beleza tem muita influência de tu ser filha de uma professora de arte. Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que acho que assim, a gente não tem que jogar fora os manuais de design, coisa assim, porque a beleza pode ser tão abstrata. Acho que tem proporção, tem Pitágoras, tem, Sim. sabe? Sim. Tem. Mas assim, ela é individual, ela é relativa, mas eu acho que tem métricas, né? Enfim, acho que não é uma coisa totalmente aleatória. Mensurável. É mensurável. Não sei também se é mensurável. Enfim, acho que não é tão aleatório assim. Acho que combina de acordo com o jeito. Tem que ter uma soma de coisas pra ser bonito, sabe? Não é só um... mas eu acredito, definidor. Eu acredito que também isso tem muita influência de uma mídia também, né? Ai, tem. Fala Van Gogh. Van Gogh não veio nenhum quadro quando era vivo. Nenhum. É. Ele era considerado um pintor medíocre. Medíocre. E hoje os quadros de Van Gogh valem milhões. Sim, provavelmente um excluído em função da E por doença que- mental que ele mental, tinha, é. né? Em que momento? Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Por que ela ficou famosa? Porque ela foi roubada. Porque ela não é a melhor obra de Da Vinci. Ele nem entregou Tem essa obra. tem contingências que afetam, inclusive, o que a gente entende como beleza. Acho que as contingências têm que ser sempre consideradas. Fama, né? Até que ponto alguém consegue administrar a fama a ponto disso ser É difícil, eu algo sei. positivo? Tu sabe, Gente, é né? complicado, Tu pode meu falar dia a com dia é isso aí, propriedade. gente. E as nossas verdades sobre beleza, elas podem mudar ao longo de uma vida? Eu Isso é acho- mutável? Eu acho que sim. Eu acho que até quando o Max falou que que a beleza muda, né? Inclusive, não que pode mudar, ela muda de acordo com o contexto social, historicamente ela muda. Eu acho que dentro da nossa própria história também pode ter um caminho nesse sentido, sabe? Sim. A gente não é a mesma, não tem os mesmos gostos do que tinha no passado. Acho que isso é super válido que isso aconteça, sabe? Acho que a gente muda também um pouco de perspectiva, vai amadurecendo, algumas coisas ficam mais importantes do que outras. Acho que tudo isso tem que ser.
tem que entrar no cálculo do que a gente acha bonito, Se né? não mudou, deveria estar mudando. Eu porque acho, a vida gente. pede esse curso Tipo evolutivo, assim, né? tu tá ainda achando bonito que tu achava com 15 anos, sabe? Né, Max? New Kids on the Block não é tão legal assim. Exato, vamos superar, né? Viu, Max? Eu senti que foi pra mim, gente. Viu, Max? E assim, agora a gente vai falar de um assunto que nós três gostamos. O que a gente pode falar sobre a beleza do movimento? A beleza estática, ela é a diferença da beleza em movimento? Tananana. Eu acho que elas são diferentes, mas elas acabam se completando. Porque às vezes tu olha uma foto, tu vê um movimento na foto. Ah, sim. Tu olha uma escultura, tu vê um movimento na escultura. Mas nada Deixa como eu só fazer dançar, uma né? pergunta pra vocês. Ser fotogênico é um elogio ou é É um elogio. uma constatação? Eu acho que é um elogio. Eu acho que é um elogio. Uma constatação, um elogio, sei lá. Tem Pois pessoas porque que ficam assim, bonitas ó, até na foto 3x4. Não é o meu Exato. caso, mas tem pessoas E se que uma pessoa fica mais bonita, tu acha mais elogioso tu ficar bonito numa foto, numa imagem ou pessoalmente? Pessoalmente. Eu, Max, pessoalmente. Eu sei que o problema do pessoalmente é que a gente não sabe como é que a gente é tanto assim, né? A fotinho tá ali. Até porque, de novo, isso aí também, há estudos que comprovam isso, a gente nos enxerga no espelho com um olhar que é só nosso. Ai, pois é. Eu sempre penso Gente, isso. Eu queria muito me enxergar Eu pelos queria olhos de muito alguém. ver uma pessoa que igual a minha andando Nem na a rua. nossa voz. Eu sempre penso. E quando tu te filma, é o Não ó é. do Borogodó. Nossa, não, eu não porque sou essa que me filma. Nem Não a- sou essa aqui. Os olhos da Nem a câmera nossa são... voz é a mesma. A gente escuta uma voz diferente do que vocês escutam. É isso, pelo menos a gente se acostuma de tanto falar por aí sem parar. Acho que isso mostra que a gente não tem controle de tudo, né? Não. Que a gente fica um pouco... A gente tem que... Tem um ladinho da gente que tem que ficar um pouco assim, não tão protegido assim, sabe? Mas a arte está... A escultura, por exemplo. Pega a escultura dos gregos ali. Aquilo tem movimento, aquilo. Tem o mármore, né? Tem Tem o Bernini, véu. O Bernini, que é um escultor italiano, famoso pela escultura dos véus. Gente... É surreal. Tá, mas o que Michelangelo com né, o rápido de Proserpine, onde aparece até o peso aqui assim, né? Eu diria que o que a gente acrescenta ao movimento é a sensação, assim. A gente A que alma. dança, né? A emoção. Eu acho que assim, a Um diferença... rosto rindo, um É rosto traduzir, chorando. é traduzir em gesto, é traduzir Isso. com o corpo aquilo que é pensado estaticamente. É como se tu pudesse adicionar mais uma língua, não falada, uma língua Sim. dançada, uma língua expressa, porque a alma, né, esse sopro de vida, quando ocupa um corpo, então, eu fiz essa pergunta porque, na verdade, o que eu gosto que as minhas pacientes pensem é, se tu estiver sorrindo, se tu estiver feliz, se tu estiver num estado de espírito que é impossível não se render a, não existe ausência de beleza. Não, Concordo. concordo. Até porque E a isso gente em nem começou... uma foto tu vai enxergar. Não. E nem um vídeo tu vai enxergar. Até porque a gente começou a dançar antes de falar. Ai, é verdade. que bonitinho. Primeiro a gente dançou, depois que a gente foi tentar se comunicar vocalmente falando. É Os uma animais- expressão. Os animais fazem todo um ritual de dança para poder se acasalar com as fêmeas. Então isso vem de um DNA pré-histórico. É natural para o ser humano o movimento. E eu acho que, não sei, assim, na nossa experiência, assim, de dançar balé, eu acho que tem uma forma, assim, de olhar o ângulo do mundo um pouco diferente. Quando a gente gira, a gente tá olhando diferente. Quando, sabe, acho que muda nosso olhar, muda nosso parâmetro. E A isso... nossa relação com a gravidade. muda. Exatamente. Às vezes nem tão positivo assim, mas... Sem contar que é uma catarse ali, quando tu chega com uma série de emoções represadas e tu libera elas e é como se tu estivesse ali revelando uma foto. Então, a cada movimento que tu imprimir no teu corpo é uma emoção que tu tá deixando ir, que tu tá transparecendo, né? Ai, é um privilégio dançar com você. Privilégio dividir essa carreira. Ai, gente. Carreira com Vamos você, dançar. gente. Ai, estamos nos encaminhando para o finalmente. Foi muito bom. Passou tão rápido. Pois é. O que vocês vão fazer depois daqui? Tomou um café, Eu vou né? dançar contigo. Ai, verdade. Vem, É, profi. né? Traidoras. Não foi por falta de convite. Então, assim, ó. Gente, vocês poderiam deixar uma mensagem final, Meu considerando Deus. que a gente conversou, para as nossas pacientes, tentem de alguma forma tocar uma dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que estão ali com uma série de conflitos internos, não sabendo para onde eles têm que ir, tentando se libertar, mas
não necessariamente sabendo se esse é o caminho da libertação. O que vocês diriam para essas pessoas, Que pessoal? difícil. Vá, sai! Que difícil, É né? que eu tenho medo de dizer algumas coisas e a pessoa desistir, né? Não, gente, mas olha só. Não, é justo o oposto, né? O que a gente Mas- chegou aqui, é verdade. Mais ou menos, porque assim, desistir de uma cirurgia plástica muitas vezes é libertador, porque Aham. tu tá só galgando mais um passo em direção a uma prisão perpétua. Exato. É. Tu ficar, né, querendo buscar essas modificações quando não existe espaço para elas. E às vezes é o contrário, então assim, do coração. E tu, Bruna, é uma mulher que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque a tua relação com a beleza, ela é muito pensada, ela é muito consciente, né? Ao mesmo tempo que ela é Isso é tu que intuitiva, tá dizendo. ela é consciente. Então, se tu tiver que desaconselhar, as pessoas também precisam ouvir isso, porque para algumas vai servir e para outras vai dizer, mas o meu caso não é esse. Ou, sim, essa é a minha situação. Eu diria sim, que eu acho que é importante trabalhar as expectativas. Essa busca pela perfeição, eu acho que é uma coisa que não colabora. Pelo contrário, né? Acho que entender e isso é uma leitura até, inclusive assim, que eu acho que, por exemplo, tu quando tá olhando uma paciente, ela tem às vezes coisas que pra ela, ai, meu olho é horrível, e não é isso, né? E aí tu vai lá também, tu tem essa função de ensinar, daqui a pouco não é isso que tá te incomodando, é outra coisa que nada a ver. Então acho que a gente também se libertar um pouco dessa rigidez que a gente tem, eu desde pequena não gosto do meu nariz, não gosto do meu nariz, não gosto do meu nariz. E aí, daqui a pouco não é isso, sabe? Então, Tu acho até que... pode mudar uma coisa, mas não odiando ela, né? Isso, mudar uma coisa não odiando, acho que é bem importante. E mudar, assim, mesmo no sentido de mudança. Toda mudança a mudança das guerras, por exemplo, né? Toda mudança é difícil, a transformação é difícil, mas muitas vezes se chega num denominador depois que vale a pena e que, enfim, não é à toa que tem todo um processo de recuperação pós uma cirurgia, tem todo aquele início que não fica como a pessoa quer, né? Eu acho que passar por essas fases ciente de que elas acontecem e segurando um pouco a ansiedade de querer o resultado tão imediato, eu acho que pode ajudar as pessoas que buscam, sabe? Assim, eu diria mais ou menos isso. Perfeito. Eu concordo com a Bruna com a ideia da questão de um alinhamento de expectativa. Né? E eu, como sou um acadêmico, eu entendo sempre de questões muito racionais e práticas. Né? Por que fazer isso? Para que fazer isso? Qual será o meu resultado? O que eu espero disso? Eu acho que se eu fosse fazer um procedimento, seriam esse sumário que eu responderia antes de tomar qualquer decisão. Né? E sempre pensando numa expectativa, como nós falamos anteriormente, né? Às vezes tu acha que vai fazer uma alteração aqui e ali, que isso realmente é o fator significante que vai alterar a tua vida, que a partir daí tu vai ter um emprego melhor, tu vai ter a esposa ou o marido perfeito, teus filhos serão educados, a corrupção no mundo vai acabar, e às vezes tem que ter um olhar muito mais para si, né, do que pro espelho que a gente tá te olhando, né? Eu acho que muito ouvir a médica é muito importante. Não, porque assim, quem estuda essas proporções e coisa tem outro olhar, sabe? Então, acho que é difícil, assim, deve ser difícil quando um paciente chega com uma situação e não é essa, sabe? Daqui a pouco tem alguma coisa, Exatamente, ó, não precisa, vai pra cá. Mas é isso aí. Os pacientes, então, de certa forma, têm que juntar o subjetivo deles com o meu objetivo e a partir dali a gente chegar numa... Equalizar aquele fio lá que a gente falou no início, ele continua valendo, assim, e a gente continua buscando manter, né? Então tá, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a quem está nos assistindo. Espero que essa nossa conversa possa ajudar, possa gerar insights, possa ajudar a desenrolar ali algum fio que estava enosado. E quem gostou, compartilha com alguém que pode se interessar por esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, Foi muito legal. Obrigadão, Adri. Obrigada, Adri. Beijo. Beijo.